nós estamos tendo, como os irmãos bem sabem, uma série de estudos sobre a lei de Deus. A gente ainda está vamos colocar na introdução, hoje vai chegar na lei moral, e nós tivemos 2 estudos com o irmão Israel, que foi a pergunta 91 do nosso catecismo maior, que é o que o homem deve, qual é o dever que Deus requer do homem, né? Qual é o dever que Deus requer do homem? Nós vimos que é obediência à sua vontade revelada. Resumindo, o que revelou Deus primeiramente ao homem como regra da sua obediência foi o último estudo que o irmão Israel deu, e diz o que a resposta, a regra de obediência revelada a Adão do estado de inocência, a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. Então nós terminamos com foi a lei moral, e agora vai ser o que é a lei moral. Nós vamos ver, estamos vendo uma lógica no nosso catecismo. É muito interessante porque o nosso catecismo ele começa falando acerca de Deus, e depois ele vai falar o que Deus requer do homem. Perceba, a gente vai entrar na lei de Deus e vai mostrar o que a lei de Deus requer. A gente vai ver hoje que é perfeição. É perfeição. Mas é interessante como o nosso catecismo organiza, por quê? Porque antes de falar da lei em si, o que veio antes da pergunta 1 até a 90, acerca de Deus? E o que está ligado a isso? A obra de Cristo. Antes de entrarmos na lei de Deus, está pressuposto a obra de Cristo. Então, em nenhum momento no nosso estudo, seja hoje, seja nessa série, a gente, por mais que a gente vai dar um foco, porque é o intuito do estudo, a gente entender o que a lei requer, o que Deus requer do homem, mas jamais será propósito do estudo criar uma imagem de salvação por obras, como nós somos vendo em Romanos. Então, o fato de nós falarmos, olha, isso é o que Deus requer, isso é o que é bom, e isso é o que nós devemos buscar praticar, não significa que a salvação é por obras. Por quê? Porque o que está pressuposto é que Cristo já fez a obra por nós. Tudo bem? E agora nós somos levados novamente para a lei. E aí nós vamos ter o estudo do irmão Vinícius semana que vem para falar melhor sobre isso. Mas só para a gente ter esse plano de fundo. E como os irmãos vão perceber, nós vimos 2 estudos do irmão Israel e nós vimos um estudo do irmão Gustavo. Eu não sei se já foi falado no aparato geral, mas o irmão Gustavo sempre vai entrar para dar uma aula sobre a questão histórica relacionada ao decálogo, ou à lei. Então, semana retrasada foi feito um estudo, não foi, se não me engano, ele falou sobre a obediência na história, sobre como que sempre nós temos nações ou reis pedindo submissão, enquanto isso muitas vezes até mesmo contra a palavra de Deus. E assim a gente vai seguir sempre assim. Então, primeiro mandamento, a gente já viu a questão histórica do primeiro mandamento também. Segundo, terceiro, quarto. Então, o irmão Gustavo sempre vai trazer a parte histórica. Tudo bem, meus irmãos? Então, vamos seguir hoje o que é a lei moral. Lembrando que é uma EBD, é muito interessante que os irmãos participem, façam perguntas, considerações, ainda mais o estudo sobre lei. Acho que é um dos estudos mais propícios para a gente participar. Por quê? Porque está no nosso dia a dia. É moralidade, é o que nós vemos. Então, talvez algo que a gente viu no trabalho, na família, ou assim por diante, é muito propício nós participarmos. Então, vamos lá. Alguns estudos são mais difíceis, né? Então, quando a gente vai falar sobre, sei lá, alguma coisa, trindade. Trindade é mais difícil de participação. Então, a pessoa crê, a pessoa não crê e está condenada, né? É simples assim. Então, vamos lá. O que é a lei moral? Então, antes da gente entrar no catecismo, por que estudar a lei moral é importante para os dias de hoje? Tá? Por que estudar a lei moral é importante para os dias de hoje? Então, o Vantil diz assim: o principal pressuposto da lei moral é o teísmo cristão. A questão suprema que surge momentaneamente quando a lei é o assunto da discussão é se a lei é autossuficiente ou se ela se baseia na personalidade absoluta. A questão colocada dessa maneira requer que sejamos teístas bíblicos ou pragmáticos. A lei que não se baseia na personalidade objetiva deve ter se originado do contínuo espaço-tempo de um universo autossuficiente e ser, por essa razão, suficiente em si mesmo. A questão entre o teísmo cristão e outros pensamentos não é
a da personalidade, porque isso pode significar nada mais do que a lei é baseada na personalidade humana, ou pelo menos na personalidade finita. As Escrituras contemplam a lei como emanada de Deus, como personalidade absoluta, ou seja, a lei é de Deus. A gente não pode ver a lei de uma maneira que é uma lei da natureza. A gente crê nisso porque é uma lei da natureza. Alguém que pode falar melhor sobre isso é o Vinícius, que tem o direito, vai falar um pouco sobre isso a partir de agora, né? Mas não é isso. Não é também em viés pragmático. Isso aqui é muito interessante. Quando nós olharmos, a gente vai esmiuçar cada mandamento, e quando nós olharmos pelo viés pragmático, às vezes faz mais sentido nós obedecermos uma parte e desobedecermos outra parte. Pelo viés pragmático, é muito mais fácil essa seletividade. Porque algumas vezes, e muitas das vezes, Deus ordena uma coisa porque Ele requer a nossa obediência. Como nós vemos no Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal era má em si mesma? Não era má em si mesma. Por quê? Porque tudo que Deus criou era bom. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era má em si. Qual era o problema? Era a desobediência, porque havia Deus ordenado de que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. A desobediência fez com que nós caíssemos. Pragmaticamente, uma árvore bela, uma árvore desejável aos olhos, uma árvore em um lugar santo. Qual é o problema pragmático disso? Como os teólogos vão dizer, Deus não coloca uma árvore feia, Deus não coloca, por exemplo, em um lugar inóspito, para provar ao homem de que ele deveria obedecer à vontade divina revelada unicamente porque foi Deus que falou. Não porque a árvore era feia. Era unicamente porque Deus falou, porque eu disse, no dia que tu comeres, certamente morrerás. É porque Deus falou e ponto final. E qual é a estratégia de Satanás? É perverter isso, mas será que foi isso mesmo que Deus falou? E duvidar do próprio ser divino. Ele não quer que você coma porque ele não quer que você seja como ele. Então, pelo viés pragmático, muitas das vezes o mandamento não vai fazer sentido pelo viés pragmático. Na verdade, se nós terminarmos os estudos, tanto hoje como uma série de estudos, e a gente sair deste mundo e buscarmos ser como aqueles cristãos no primeiro século, ou os cristãos no século XVI, XVII, XVIII, que buscavam seguir a lei de Deus, hoje, na nossa época, nós vamos ser, como já dissemos aqui, aberrações. Vamos ser aberrações. Ainda mais no nosso país, do jeitinho brasileiro. Vamos ser. Então, meus irmãos, nós não falamos pelo viés pragmático. Nós não falamos porque a lei, ela é no sentido de que ela existe por si mesma. Isso é legalismo. Obedecer a lei pela lei. É a lei pela lei somente. Não, isso é legalismo. A lei é de Deus. A lei é de Deus. Tudo bem? Então, o Dalton, ele resume o pensamento do Antigo, dizendo: a ética deve ser primeiro sobre Deus e sua retidão, ou não é sobre nada. Ética, ela é imperativa, ela é normativa. A ética na nossa sociedade. O grande problema é qual é a fonte da ética. Qual é a fonte da ética? Hoje nós não temos uma fonte. Como sociedade, estou falando. E é por isso que nós estamos vivendo essa bizarrice. Qual é a fonte da ética? Não temos hoje em dia. Cada um, desse pluralismo que nós vivemos, cada um tem sua verdade. E se cada um tem sua verdade, não existe mais verdade. E os cristãos, vamos colocar, esse pluralismo religioso, nesse pragmatismo religioso, eles muitas das vezes sucumbem, porque eles esquecem que a lei de Deus é boa, santa e perfeita. O mandamento é justo, o mandamento é santo. E nós vamos ver que a lei moral, como Israel já abordou, vamos ver novamente que a lei moral é
para todos. É para todos os homens, porque Deus é Deus de todos os homens. De todos os homens. Então, vamos seguir. O que é a lei moral? Tá? Então, a gente fez esse pequena introdução e agora vamos seguir no próprio catecismo. Depois a gente vai fazer ver na Bíblia cada ponto e depois vamos esmiuçar o catecismo. Então, o que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência. Mais uma vez a palavra vem aqui: obediência. Obediência. E é por isso que a lei moral, ou o estudo sobre lei no geral, ela não está no plano de curso, vamos colocar assim, das igrejas, porque obediência é uma palavra que está fora de moda. Está na moda é o que você sente. E como nós estamos falando de obediência, ter os apetites, sim, para não ver alma e corpo, o cumprimento de todos aqueles deveres, sim, é obediência em todo o ser, mas nós não devemos colocar em conflito, que é o que nós fazemos, se eu não estou sentindo, eu não faço. Ou seja, se eu não estou sentindo, então é melhor desobedecer, porque isso é ser sincero. Isso aí é uma lógica não bíblica. Porque se a gente for levar isso às últimas consequências, não vai ter casamento, não vai ter amizade, não vai ter trabalho. Quantas vezes a gente vai obrigado para o trabalho? Ninguém fala assim, hoje eu estou afim de ir para o trabalho, eu vou faltar. Essa semana eu não estou afim de trabalhar, eu vou faltar a semana toda. Você vai. Então, meus irmãos, a grande questão da sinceridade do coração é orarmos para nós sermos sinceros, sim, mas isso não exclui o fato de que quando nós não estamos com disposições, o mandamento deve ser menosprezado. Não, isso não é bíblico. Então vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Vou pedir para seguir uma ordem assim. Tayane, Deuteronômio 5:1. Vinícius, Deuteronômio 5, versículo 31 e 33. Karen, Lucas 10, 26 e 28. Gabriel Falcão, Gálatas 3:10. Israel, 1 Tessalonicenses, mas não é 5:28, não é 5:23. 5:23 até o 28, por favor. Aline, Lucas 1:75. A minha mãe, Atos 24:16. Israel, Romanos 10, versículo 5. Ali está errado, é 5, tá? É versículo 5. Isso tudo, a gente vai ter esse aparato geral, tá? E depois a gente vai esmiuçar cada ponto. Não cada ponto, né, mas o que é pontos principais. Pode ler para mim, por favor. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuides e os cumprirdes. Olha, Deus já chamou Israel para ouvir o que ele quer dizer, para que aprendam e cumpram. Certo? Eu testei. É impossível cumprir o que não se aprendeu. É impossível. Não tem como. Tá? Agora, o que não se aprende dentro da fé cristã não se deve cumprir, não. Se deve aprender.
Nós não podemos, tá, ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de cristianismo e não sabemos elementos básicos da fé. Isso não pode acontecer. O fato de nós estarmos no analfabetismo bíblico não significa que está tudo bem. Hoje é algo surreal alguém que leu a Bíblia toda e alguém consiga manusear os profetas menores. É algo surreal dentro da igreja. Isso não deveria ser assim. Não dentro dos protestantes. O povo da Bíblia. Então, aprendam e cumpram. Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, deficiências doutrinárias que nós temos. Deficiências bíblicas que nós temos. Qual parte das Sagradas Escrituras está mais obscura para mim? Qual parte? As Sagradas Escrituras não são feitas para a gente ler só o que a gente gosta. Deus revelou de Gênesis e Apocalipse. Então, aonde está a deficiência? E claro, esses momentos da fé cristã é onde eu preciso. Ou seja, está passando, talvez, por um vale na questão da alma. Os salmos são maravilhosos. O Pereira Ricardo já abordou isso. Mas a grande questão é: a gente tem que aprender para praticar. Vamos passar, Vinícius, né? Por favor. 31 ao 33. Ao 33. Oi? Ao. Bota do 5, 31 ao 33, por favor. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhe hás de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei por possuí-la. Cuidareis em fazeres como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Obrigado. Karen, pode ler, por favor? Então ele perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. O irmão Vinícius leu o que Deus fala a Moisés. A gente precisa só recapitular uma coisa, de que o Israel já falou isso: a lei civil e a lei cerimonial caíram. Ou seja, nós não precisamos mais obedecer esses ritos e essas leis civis. Tá? E já teve uma aula também sobre isso, e quando a gente abordou o Sermão do Monte, Mateus 5,17, salvo engano. E o Israel abordou também semana passada. Nós não precisamos seguir mais. Por quê? Porque nós temos... Não é porque a gente menospreza. Essa é a grande questão. Por que a gente não segue a lei civil? Tá? Por quê? A gente tem que fazer perguntas, meus irmãos. Tá? A nossa fé tem que ser uma fé que esteja pronta a responder biblicamente. Por que nós, por exemplo, traduzimos a Bíblia? A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Hebraico, aramaico e grego. Qual é a legitimidade de traduzir a Bíblia? Será que Deus deixa traduzir a Bíblia ou não deixa traduzir a Bíblia? Se nós conversarmos com o católico, eles podem alegar isso porque é o vulgata latino é em latim. Mas eles podem dizer que não, eles está errado. Alguns católicos. Como que a gente prova isso? A gente prova pelo fato de Jesus, o apóstolo, ter usado a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, dando validade a traduzir as Sagradas Escrituras para a língua do povo. É por isso que a gente traduz. É por isso. A gente tem que dar razões da nossa fé. Razões. E a Bíblia é para isso também. A gente dá razões da nossa fé. É interessante que essa questão da lei civil, da lei cerimonial, que realmente, se for procurar, não tem nada falando que ela foi revogada, né? Porque ela realmente não foi exatamente, ela foi cumprida, né? A lei civil ela foi dada para aquele povo, para eles cumprirem relações contratuais, né? Relação como sociedade mesmo, né? Já é uma sociedade. E aquilo ali, quando você tem o chamado de Deus para pregar para todas as nações, aquilo é cumprido dentro de Israel, não faz mais sentido
cumprir fora, né? Até a questão daquele momento. E a lei cerimonial, a Bíblia vai falar que apontava para Cristo, era uma figura, era uma sombra daquilo que haveria de vir, né? Então é interessante definir que a lei cerimonial e a lei civil, ela não foi revogada, né? Mas ela foi cumprida. Ela tinha um propósito de ser, né? E ela esvaiu, né? Todo o propósito dela. Ela parou no tempo. Sim. A questão, né? Foi revogada por Deus. Em Números, isso está em Números. Um livro que muitos cristãos não leem, Números. Em Números está a resposta por que a lei civil não é praticada hoje por nós. Em Números, naquela parte em que muitos cristãos consideram tediosa, Deus vai falar que ele vai falar a geografia de Israel, de tal lugar até tal lugar, ele vai falar, vocês cumprirão essas leis. É por isso que quando Israel vai para a Babilônia, ele não tenta implementar a lei civil na Babilônia. Você não vê Daniel tentando implementar a lei civil de Israel na Babilônia, ou na Assíria. Por que eles não fazem isso? Porque o mandamento era para o território de Israel. Porque se fosse, tanto que Israel não era uma nação e não poderia ser uma nação expansionista. Israel não poderia ser como Roma, como a Síria, como Babilônia, de expandir o seu território por guerras e implementar a lei civil em mais territórios. Isso não poderia acontecer. A lei de Deus foi dada, a lei civil de Deus foi dada, e a cerimonial está ligada ao templo, também está ligada àquele local. Foi dada para aquela que hoje a gente chama de Palestina, para Israel. Tá? Para aquele território. Eu digo Israel é território de Israel. Tudo bem? Então, como o isso bem, como o governador bem disse, não foi revogada, ela foi cumprida. Ela seguiu o seu propósito. Tudo isso estava apontando para o Messias. E a lei moral continua em vigor. Qual é o resumo? A gente vai ver isso melhor, né? Mas qual é o resumo da lei moral? É o que a Evancária deu. Glória a Deus, amor ao próximo. É por isso que a gente vai ver hoje deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem. É a Deus e é ao homem. Não é somente a Deus e se exclui o seu próximo. E não é somente ao homem e se exclui a Deus. Que é geralmente o que nós fazemos, nós somos seletivos. É a Deus e é ao homem. Tudo bem? Agora o Gabriel, pode ir, por favor. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Que está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aqui já deu um adiantado que prometendo vida pela obediência, ameaçando com a morte e a violação dela. Por que todos são malditos? Porque ninguém obedece a lei. Ninguém. Os únicos que, a gente vai abordar isso, que obedeceram a lei perfeitamente durante um tempo, os únicos, estou no plural, tá? Foi Adão e Eva, durante um tempo. Depois ele caiu. Depois do estado de queda, o único, agora no singular, que cumpriu a lei perfeitamente foi Jesus Cristo. Bem, Israel. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntimos e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com hóspede santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E tudo isso, vamos dar um destaque a uma questão. Paulo está falando no versículo 23 de novo, por favor. A parte alma, corpo, espiritual do corpo.
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus. Aqui é onde nós temos a base bíblica dos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão. A disposição que apetites e disposições do homem inteiro. Mais uma vez, hoje é muito comum a gente falar sobre que o que é pecado é o que se pratica. O que se pensa não é pecado. Isso é bíblico? Isso não é bíblico. Eu não posso. É até falsidade. Falar, vamos supor, eu e o Gabriel Falcão. Eu chego, não tenho nenhum problema com o Gabriel Falcão. Conversas boas, conversas edificantes, mas na minha mente carnal, eu estou nutrindo pensamentos que defraudam o Gabriel. Eu estou nutrindo pensamentos que quebram o nono mandamento, por mais que eu não fale. E é claro, quando se nutre isso, durante muito tempo, durante um tempo considerável, algo vai sair da boca. E a boca fala do coração está cheio. Mas a grande questão é que a obediência, ela começa onde? Ela começa no pensamento. Ela começa no pensamento. Disposições e depois vai, vamos colocar assim, no corpo, espiritual no corpo, né? Para ficar de maneira... A vontade, o espírito está ligado à vontade, a alma está ligada a todas as disposições do homem, a alma mesmo, né? O espírito à vontade, a alma tudo, personalidade humana e tudo mais, e corpo, nossa prática, tá? Nossa prática. Aline. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Santidade e justiça perante Ele. Qual o tempo? Todos os nossos dias. Todo o nosso dia. Não é só hoje, não é só amanhã. É todo o nosso dia. Porque a gente, depois vamos especificar, vamos falar para... Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ora, Moisés escreva a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Você está dizendo? É essa mesmo, meus irmãos, o homem que viver por ela, porque pela lei, que se guiar por ela vai viver. A lei promete vida para os homens, porque a lei é só uma vida boa. O problema somos nós, o irmão Vício pregou isso, né? Nós vamos ficar recapitulando. A lei, no sentido de lei moral, foi dada no Éden. Se Adão e Eva cumprissem a lei moral, eles teriam morrido? E, meu irmão, se Adão e Eva tivessem cumprido a lei moral perpetuamente, eles teriam morrido? Sim ou não? Por quê? Porque Jesus prometeu o quê? Por quê? Que ia ter vida, se não morresse, o contrário da morte é a vida, né? Perfeito. Essa é a forma de interpretar a Bíblia. Se Deus fala, se comer certamente morrerás, isso é uma ameaça. Onde tem uma ameaça, tem uma promessa embutida, invertida. A gente vai ver isso melhor no decorrer dos estudos. Então, se eu como, eu morro. Se eu não como, eu vivo. Então, se eles não comessem, eles viveriam. Então, se eles obedecessem, eles viveriam. Então, a lei de Deus, ela não traz só morte. Se Adão e Eva, voltamos lá no Éden. Se eles cumprissem, eles viveriam. Agora, nós, em estado de pecado, nós não precisamos cumprir mais. Tá? Imperfeição. Alguma consideração? Para a gente seguir o estudo? Esse último que ela deu foi qual? Não, 10, 15 não, né? Não, é 10,5. 10, São planos 10,5. É interessante que ficou uma lógica aqui no catecismo que vai falar sobre santidade o tempo todo
Depois, sobre se esforçar para se manter puro, em Atos 16, né? Uma coisa assim. Ele se esforça, a Paulo fala, e depois Romanos 10:5 vai falar sobre que a lei promete vida e não é uma promessa falha. Ok, então é aqui de novo, né? Prometendo vida pela obediência e a nação com a morte, a violação dela. E aqui, depois a gente pode disponibilizar lá no grupo, a lei moral de Deus exige obediência, a lei moral de Deus é uma revelação da vontade de Deus, a lei moral exige que o homem todo se submeta à vontade de Deus, a lei de Deus exige obediência total e perfeita, todos os elementos da personalidade humana estão obrigados à lei de Deus, todos. A gente não pode justificar que nós não cumprimos porque a nossa personalidade é assim e assado. A lei de Deus requer santidade, justiça ao servir a Deus, a lei de Deus inclui os deveres para com Deus e para com o homem. Deus promete vida pelo cumprimento da sua lei, a morte é o castigo decorrente da quebra da lei de Deus. Tá? Então vamos seguir agora com algumas considerações de alguns teólogos e por último nossa confissão de fé. Quem pode ler essa proposição? O cristianismo não é um sistema de vida que opera na base de razão especulativa ou de conveniência pragmática. Afirmamos ousadamente que Deus nos revelou quem Ele é e como espera que nos relacionemos com Ele. Deus nos revelou o que lhe agrada e o que Ele nos ordena. A revelação provê uma ajuda sobrenatural no entendermos o bem, isto é, tão elementar e tão óbvio que tem sido tão frequentemente ignorado e obscurecido, quando buscamos resposta para questões específicas. Obrigado, Gabriel. Então, meus irmãos, nossa religião, cristianismo é uma religião, tá? Cristianismo é uma religião, não vou falar o óbvio. Não vivo com religião. Se é cristão, você é religioso. Você tem uma religião. A religião pura e verdadeira é o cristianismo. O problema não é a religião, o problema é a falsa religião. Tá? Religião é importante. Então, nós temos um sistema de vida. E o nosso sistema de vida não é baseado em uma filosofia que nós tiramos da nossa mente. Nós não ficamos pensando o que é bom e o que é mal. Nós não fazemos isso. Na verdade, quem fez isso foram os iluministas, como o irmão Gustavo falou, como o irmão Geral mandou, o irmão Vinícius complementou, que tentaram achar um sistema moral sólido na razão humana. Onde isso culminou? Culminou no nazismo, culminou no fascismo, culminou no comunismo. Culminou no Liberté, Fraternité e Égalité, da Revolução Francesa, que matou mais do que a Inquisição Católica. Isso não é dito. A Revolução Francesa matou mais do que 400 anos da Inquisição Católica. Então, quando nós falamos assim, o problema do homem é religião, não é religião. Não é religião. O problema é a falsa religião. É a falsa religião. O nosso sistema é de que todos os homens são semelhantes e têm uma raiz comum. Por exemplo, se nós temos uma raiz comum, Adão, logo não existe essa questão bíblica de que um homem é superior a outro homem. Mas isso não é inerente à razão humana. Se fosse inerente à razão humana, nós não teríamos o sistema de castas da Índia. Na Índia, é algo avassalador para o ocidental. Porque para o ocidental, essa questão de todos os homens terem direitos inalienáveis, parece que esse poder, ou esse direito inalienável, vem das constituições, vem das revoluções. Isso de todos os homens serem iguais, parece que é algo que é inerente ao homem. Mas quando nós vamos para o Oriente, especificamente para a Índia, nós vemos algo que é assustador.
Quando nós vamos para alguns países do Oriente Médio, da África, é algo que nos assusta o ocidental. Porque o ocidental ele tem esquecido de que a fonte da sua ética é a lei moral. A fonte da ética nossa é a lei de Deus, que tem se esvanecido, tem se esvaziado. Cada dia mais nós estamos nos assemelhando a nossos padrões. Mas o nosso sistema de vida é a declaração da vontade divina. Deus falou que é bom. Deus falou que ele requer do homem. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele, a pergunta é então, como nós glorificamos a Deus e nos deleitamos nele? Ora, seguindo aquilo que ele revelou, que está nas Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Pois bem, mas o que está nas Escrituras, como podemos resumir? Nós podemos resumir a Escritura falando o quê? Que as Escrituras dizem acerca de Deus, como está no nosso discurso, falando brevemente, tá? Nós podemos resumir a Escritura, porque as Escrituras dizem o que fala acerca de Deus e o que ele requer do homem. É isso que as Escrituras falam. Acerca de Deus e o que ele requer do homem. Hoje, como nós estamos, por exemplo, nós no ambiente reformado, nós no ambiente de estudo, muitas das vezes nós estamos ficando na declaração de Deus, na vontade de Deus, sim, mas nós estamos muitas das vezes ficando, como estou falando, do sistema reformado em cima de geral, tá? Muitas das vezes só acerca de Deus. Doutrinas elementares da reforma protestante, como nós mesmos abordamos aqui, nós estamos abordando de noite aqui, justificação pela fé. Abordamos de noite aqui os cinco sermões só sobre justificação pela fé. Foi abordado sobre o pecado, ou seja, depravação total. Foi abordado. Agora, achar que a igreja, porque qual é um dos objetivos da igreja? Por que nós nos reunimos aqui? Para a glória de Deus, sim, correto. Mas qual é o objetivo? Efésios 4 vai dizer que ele deu oficiais, resumindo, para o aperfeiçoamento, a fim de que o alvo é a plenitude de Cristo, a varonilidade de Cristo. A igreja está reunida para crescer em uma doutrina ortodoxa e saudável, a fim de chegue ao aperfeiçoamento, a fim de que seja aperfeiçoada com o alvo Cristo. A pergunta é, se nós apenas abordarmos na igreja, apenas, não estou falando isso errado, estou falando apenas abordarmos acerca de Deus e não o que ele requer do homem, é possível, menosprezando essa parte das Escrituras, o que Deus requer do homem, é possível nós chegarmos ou nós falarmos que nós estamos sendo instruídos nesse aperfeiçoamento? Não é possível. Mas por que então nós não falamos sobre o que ele requer do homem? Porque falar o que ele requer do homem esvazia a igreja. Falar o que Deus requer do homem esvazia a igreja. Isso. E algumas igrejas não falam acerca de Deus, e por não falar acerca de Deus, elas ficam falando só o que ele requer do homem. Mas por ela não falar acerca de Deus, ela começa a dizer que doutrinas humanas são doutrinas de Deus. E ela começa a requerer condutas que não estão prescritas na palavra de Deus. E a membresia, por não entender acerca de Deus, cai nessas falácias. Como caímos no final do século XX. O cristão não pode usar bermuda, o cristão não pode usar brinco, o cristão não pode ir ao cinema, o cristão não pode isso. Por quê? Porque ninguém compreendia acerca de Deus. Porque ninguém lia a Bíblia. Não é possível. Onde está isso? Porque se um pastor chega para a gente e diz, olha, fazer isso é pecado, e a gente entende que pecado é transgressão da lei ou falta de conformidade com ela, a pergunta que nós devemos fazer é, onde está na Bíblia que usar bermuda é pecado? Meus irmãos, nós aprendemos para questionar também, biblicamente. Paulo instruiu o povo a provar os espíritos. Nós não nos sentamos dominicalmente aqui para consumir.
e consumir, ou para ser, como está em Efésios, novamente citando Efésios 4, para chamar ao aperfeiçoamento. E qual é também um dos propósitos? É para que nós não venhamos a ficar toda hora de um vento para outro de doutrina. A pastor vai dizer isso, vai tudo pro lado. Pastor Ciclino, vai tudo pro lado. Por quê? Porque a nossa religião é um sistema de vida que se baseia na declaração da vontade de Deus, não na declaração da vontade do homem. É o que Deus disse. Simples. Mas isso tem sido frequentemente ignorado e obscurecido. Por quê? Porque é óbvio. É óbvio. Alguém quer complementar alguma coisa? É interessante na faculdade de ver a declaração da vontade de Deus, né? Isso aí nunca vai se dizer na faculdade. Ela vai falar sobre a declaração da vontade, da declaração dos direitos dos homens. Aí, né, quando a gente vai estudar direito constitucional, vai fazer uma abordagem histórica, né? Aí você vê que o cristianismo, que está há 2000 anos atrás, já com uma abordagem histórica, deveria respeitar uma cronologia, né? Sincera e verdadeira, mas é como se nada tivesse antes de 1200. Né, ali da questão do rei inglês, né, a Carta Magna, aí você tem de 1200 para frente. Não tem nada sobre cristianismo, não tem nada, é como se realmente os homens não tivessem direito algum. Esses direitos surgiram do nada, 1200 para frente. Aí você vê a questão que vai trazer a abordagem de 1200, depois das revoluções, aí você vê, beleza, de 1200 para trás é muito antigo, não vamos falar. Tá, vamos de 1200 para frente então. Aí fala-se da Revolução Francesa, fala-se da Revolução Bolchevique, do comunismo, fala-se de várias revoluções, mas não fala da chamada Revolução Gloriosa da América. Por quê? Porque por trás tem a ênfase do puritanismo, né? Os puritanos estão envolvidos ali na questão da independência e tudo mais. A ênfase em Deus, né? Na questão dos direitos dos homens, que surgem e derivam de Deus. Aí não toca nisso na faculdade. Então, mas se o problema na antiguidade, agora está na Cronos depois dos 1200, por que não se fala? Aí você vê realmente, o Scroll vai falar isso, né? O homem na sua liberdade, na verdade a libertinagem, né? Ele encontra na lei de Deus um obstáculo, né? Para a sua libertinagem, para fazer o que ele quer, sem nenhum tipo de peso da consciência. Aí ele tem um problema a ser resolvido, Deus. Né? Aí você vê realmente a sociedade em todas as esferas, expulsando, né? Tentando, né? É impossível isso, mas tentando expulsar Deus, qualquer coisa que toca em Deus no dia comum, no dia a dia. Aí, infelizmente, a gente vê isso dentro da religião, né? Dentro da igreja, realmente uma luta, né? Dentro daqueles que se dizem crentes, contrários à lei de Deus, né? Um antinomismo, né? Uma luta para falar que a lei de Deus é legalista, né? Então, interessante isso, né? Porque é bem atual. A gente entende a declaração da vontade de Deus, que é a palavra dele, entende que tudo que nós temos de direito é derivado de Deus. A gente não cai nessas falácias e a gente não é dominado por homens. Esse Deus não existe, questão de direito é apenas o mais forte contra o mais fraco. Nosso direito mesmo fundamental está em Deus, aquele que está sobre os homens. Você tira Deus da jogada, aí você vê esse tiranismo aí do Estado, né, a questão das ditaduras e tudo mais. Esse Deus não existe, né? A questão de quem tem o poder, quem tem as armas, impõe sobre os demais. Você vê, por exemplo, a gente viu como que é tal. Por que nós vamos falar a palavra diz assim: bendita a nação cujo Deus é o Senhor está ligado ali à autoridade. Não é possível a gente falar, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Aí quando a gente fala sobre a lei moral, guiando os rumos de uma nação, os cristãos serem contra. Um cristão que é contra a lei moral, guiando os rumos de uma nação, porque não, mas a gente tem pessoas que não professam a mesma fé. Então essa pessoa não pode bradar aos plenos pulmões de que, nossa, é bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Ela não pode bradar isso, ela não pode orar querendo que o Senhor seja Senhor sobre o Brasil. Não tem como o Senhor ser Senhor sobre uma nação em uma nação que menospreza as leis divinas. Não tem como. Uma nação só é uma nação de Deus, vamos colocar assim. Estou falando de autonomia, teocracia não. Teocracia não é possível teocracia hoje em dia. Tá? Eu estou falando
de nós entendermos que existe uma autoridade última. Última. Essa autoridade última é Deus. É Deus. Por quê? Porque se não existe autoridade última, a autoridade está baseada no governo, qual o problema que nós vamos ter? Vamos ter o problema que Cristo está falando aqui. Autoritarismo. E se amanhã tiver uma nova Constituição falando que a escravidão pode acontecer de novo? É o que está na lei, que eu digo, lei escrita por homens, que é o que é certo, o que é moral. Se o que está escrito na lei dos homens é o que é certo, o que é moral, então ninguém pode condenar o que os nazistas fizeram com os judeus, que estava na lei. Despropriação, alguém entrar na sua casa e tirar todos os seus bens para dar para o Estado, isso é certo? É certo, meu irmão? Se tiver uma lei que entra na sua casa, te desapropria e te tira daquele terreno que você comprou, essa lei é certa? Não. Por que não é certa? Porque é legislação. Isso aí, porque o território, isso é muito importante. Nós que somos brasileiros, nós não entendemos isso. Esse território que nós estamos vendo aqui, esse território, terra, não pertence, em última instância, à República Federativa Brasileira. Pertence, em última instância, ao Senhor. É esse o pensamento do americano, por exemplo, o criador. Que, por que se você descobre petróleo no seu terreno, você é indenizado pelo governo? E se um americano descobre petróleo no seu terreno, ele fica milionário porque ele pode vender para a empresa que ele quiser? Porque não tem a lei de Deus, a lei moral, por trás. O outro não tem. Simples assim. Porque o território não é o território dos Estados Unidos da América, ou do Estado. É o território daquela pessoa. Ela comprou, pertence a ela. Tudo que está ali é dela. Nós não. Tanto que o lençol freático debaixo da sua terra não é seu. Não é seu. Que são os petróleo que você descobriu. Qual a importância da lei moral? Muito. É Deus que diz o que é certo e o que é errado. A mulher tem direito a abortar? A mulher tem direito a abortar? Ela tem esse direito? Meus irmãos? Não. Ela não tem esse direito. Mas se a gente conseguir passar uma lei em que a mulher, e hoje acho que não pode, né? Só em casos muito específicos, já é uma coisa muito complicada, mas vamos supor que abra leve para todo mundo poder, qualquer mulher que quiser poder abortar. Vai poder ser certo abortar? Por que não? Não tem problema. Então não é o que está na lei dos homens que é certo. A gente segue a lei dos homens até o ponto que ela segue a lei de Deus. E quando a gente está falando, é impossível, mesmo, a gente falar de cosmovisão sem falar de lei. E hoje eu digo assim, nos últimos 5, 10 anos, ficou um boom de cosmovisão. E poucos falaram sobre